Bom dia, eu sou o pastor Carlos Otones de Araújo, pastor da Igreja Batista Nova Heliópolis, e quero compartilhar com você uma mensagem baseada na Palavra de Deus, intitulada Você está preparado? Esse sermão já preguei em outra ocasião, mas quero falar sobre ele novamente em virtude da situação em que estamos vivendo nesse momento. E esta mensagem ela está baseada no texto da Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21, que nos dizem assim: E aconteceu que, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém Jesus lhe replicou: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhe advertiu: Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui no acúmulo de bens que possa conseguir. E lhe propôs uma parábola. As terras de um certo homem rico produziam com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos, agora tranquiliza-te, come, bebe, diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourados, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Este é o texto base para a mensagem desta noite, e eu quero rapidamente compartilhar com você algo de grande importância para as nossas vidas. Eu estive há tempos pensando e conversando com a minha esposa sobre o assunto mais comentado na mídia por volta de 31 de 3 de 2009, que foi um acidente aéreo que aconteceu com o voo AF447 da Airbus, um A330. Interessante, irmãos, que esse avião decolou do aeroporto do Galeão às 7 horas e 29 minutos. E quando foi 11h14, 3 horas e 45 mais ou menos, esse avião havia caído sobre o oceano. Segundo os especialistas, o Airbus A330 é um dos mais modernos, ou era na época, aparelhos que estavam em ação e que já haviam sido fabricados. Mesmo assim, algo inexplicável fez com que ele caísse no oceano. Que tristeza para todos nós vermos algo terrível acontecendo, quantos sonhos interrompidos, quantos projetos ficaram incompletos, quantos planos não se concretizaram. Alguns dos passageiros eram grandes executivos que viajavam para concluir grandes negócios, outros em lua de mel, outros iriam comemorar o aniversário em Paris. Falou-se ainda de um grupo de 9 funcionários de uma empresa francesa que ganharam por merecimento uma semana de férias no Rio de Janeiro. Infelizmente, nenhum deles chegou ao destino desejado.
Hoje, a humanidade está diante de uma ameaça também concreta, mas não uma ameaça isolada. Essa ameaça atinge o mundo inteiro. Um pequeno vírus tão letal, Covid-19, que ameaça os homens, ameaça a vida, ameaça os projetos, os planos de grandes homens, grandes empresas, e estão apavorados estes, com a possibilidade de perderem suas vidas, preocupados com os planos que esperam ainda realizar. Na época do referido acidente, minha esposa usou uma frase que me despertou no preparo dessa mensagem. Ela disse: não existem planos inadiáveis. É verdade. Quando a morte chega, tudo para. Eclesiastes 2,18 fala sobre isso. Portanto, quando pensamos na finitude de nossas vidas, então nós conseguimos perceber que nada é mais importante do que a nossa situação com Deus. Na vida nos preparamos para tudo, para o trabalho, para o casamento, para a chegada de um filho, para uma viagem, etc, etc. E por conta de todos esses compromissos esquecemos de nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Infelizmente não temos a verdadeira visão de prioridade. Se víssemos do ponto de vista de Deus, nada seria tão importante do que essa certeza, e quando digo certeza é exatamente isso que eu quero expressar. Caso você morra, olha o que eu disse, caso você morra agora, existe em você alguma dúvida do seu destino? Ou está completamente seguro do destino eterno? Às vezes, meus amados, nós estamos dentro de uma comunidade como a nossa, mas esta certeza não é tão verdadeira para alguns. Notem que o texto do sermão aponta exatamente para a necessidade de nos prepararmos para esse momento. Notem que o homem do texto é chamado de rico e insensato. E percebam ainda que o problema daquele homem não estava no fato de ser rico, mas sim no fato de ser insensato. Já falei em outras ocasiões que não vejo problema algum em alguém possuir bens, mas esses bens não podem tomar o lugar de destaque de Deus, não podem ser a coisa mais importante da sua vida, e sim o seu Deus. Havia naquele coração, ou seja, no coração daquele homem insensato, um sentimento de avareza muito grande, tanto que ele aproveita o encontro com Jesus para discutir negócios. Reveja os versículos 13 a 15. Acautelai-vos. Esta foi a resposta de Jesus. Se você pudesse estar diante de Jesus com aquele homem, como aquele homem esteve, o que você pediria? Lembre-se que a Bíblia diz com muita propriedade: a boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio do quê? O coração daquele homem estava cheio de avareza. Confira os textos de 1 Timóteo 6, 7 e 9 e Tiago 5 e 3 para verem o que dizem esses textos a respeito do assunto. No verso 16 do nosso texto, Jesus propõe uma parábola que exemplifica a situação daquele homem, versos 18 e 19. Eu creio que Deus quer abençoá-lo com bens materiais, na medida da sua vontade. Mas creio também que antes disso,
Ele olha para a disposição do seu coração. O avarento é aquele que não consegue ter empatia pelas pessoas, nem sequer cogita a possibilidade de repartir com os demais mas o seu objetivo principal é conseguir o que é do outro, é conseguir aquilo que não lhe pertence. Então, como eu devo me preparar para encontrar com Deus? A palavra de Deus alerta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Confira Isaías 55, 6 e 7. Olha, não deixe, eu vou repetir porque isso é sério. Não deixe sua vida passar sem sentido. Jesus dará todo sentido a ela e fará dela uma bênção. Lembre-se que depois da morte, nada mais resta, segue-se o juízo segundo Hebreus 9, 27. Não resta esperança para aquele que não se preparou depois que ele parte para a eternidade, mas antes existe. Com a morte, toda sorte de tentativa que fizermos para colocarmos alguém na presença de Deus é em vão. Busque ao Senhor enquanto há fôlego de vida, isso é estar preparado. A promessa de Deus, ou melhor, as promessas de Deus, elas são eternas, elas são seguras e não existe sequer uma pequena possibilidade de que elas não se cumpram, porque Deus honra a sua palavra. Eu gostaria muito que você meditasse durante esse dia sobre a mensagem que acabo de proferir, e eu quero concluir esse sermão dizendo que para esses que buscam o Senhor, existem promessas seguras, como a de se tornar filhos de Deus. É uma promessa que Ele cumpre. E de serem seus herdeiros, Ele também cumpre. Tiago 2,5 diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E eu acabei de dizer que as promessas de Deus se cumprem e não existe a menor possibilidade de que elas não se cumpram. E aqui a palavra confirma. Deus só está esperando, olha, Deus só está esperando que você atenda e entenda o seu chamado. Saiba que Ele não força ninguém a segui-lo, mas Ele convida com todo amor. Venha hoje mesmo a Jesus, diga sim àquele que pode salvá-lo de uma vez por todas. Só assim poderás dizer: estou preparado. Amém. E que Deus o abençoe. Eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai eterno, Deus bendito, santo e poderoso Deus, Deus verdadeiro, ó Pai, Deus que promete e cumpre a sua palavra. Nós queremos, ó Pai, diante da tua presença, primeiramente te agradecer pela vida, pela provisão, pelo alimento material, pelo alimento espiritual diário que o Senhor nos dá. Muito obrigado, ó Deus, pela segurança que temos no Senhor Jesus Cristo, ó Pai, mesmo diante de situações perigosas como a que vivemos agora, nós temos uma certeza eterna. Caso seja necessário deixarmos esse mundo, sabemos, não porque somos arrogantes ou melhores que ninguém, mas porque o nosso Deus nos resgatou, porque nós quisemos, porque nós aceitamos,
porque nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, e essa salvação está à disposição de todos quantos quiserem, para que não tenham dúvida do seu destino. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, ó Pai, porque podemos pregá-la, porque podemos compartilhá-la com os homens, ó Deus. Pai, visita nessa hora cada ovelha que Tu colocaste sobre minha responsabilidade, visita-os onde estiverem agora, restaurando, restabelecendo aqueles que porventura estejam enfermos. E no nome de Jesus eu te suplico, ó Pai, preserves as vidas dos Teus servos, para que tenhamos anos ainda de vida para Te adorar, Te louvar. Visita, Pai, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão trabalhando em prol da sociedade, ó Pai, em prol da cura, em prol do abastecimento dos mercados e dos medicamentos, para que tenhamos acesso a eles. Preserva também essas vidas, ó Deus. Pai de misericórdia, no nome do Senhor Jesus, te suplico que Tu, segundo a Tua vontade, ó Pai, repreendas, impeça, ó Pai, que esse vírus continue causando tantas mortes, ó Pai, tantas perdas. Mas tudo isso eu te peço segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, ó Pai. Pai de amor, conceda-nos um dia de bênção. Livra-nos de pecar contra a Tua santidade nesse dia. Perdoa-nos os pecados já cometidos em pensamentos, palavras e atitudes. Pai de misericórdia, muito obrigado por esse tempo de meditação, por esse tempo de compartilhamento da Tua palavra. Conceda-nos a Tua graça e misericórdia nesse dia, pois é no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Que Deus o abençoe grandemente neste